Agora do escândalo de manipulação em apostas de jogos no futebol brasileiro. O esquema era o seguinte: um grupo criminoso aliciava jogadores e combinava lances em campo para beneficiar um grupo de apostadores. O Fantástico teve acesso a áudios e vídeos da Operação Penalidade Máxima, comandada pelo Ministério Público de Goiás. A reportagem é de Maurício Ferraz e Evandro Siqueira. E a entrada do Paulo Miranda. E aí saiu o primeiro cartão amarelo no jogo. O futebol desperta muitas emoções. E tá saindo o cartão amarelo agora, exatamente para o Moraes Júnior. Moraes, você é brabo, Moraes, você é brabo. Mas esta aqui é movida só pelo dinheiro. Esses são áudios e vídeos que fazem parte da investigação do Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de apostas em jogos de futebol no Campeonato Brasileiro das séries A e B de 2022 e também em alguns jogos de estaduais deste ano. Eu tô com contato no Campeonato Mineiro, tô com contato no Campeonato Paranaense, tô com contato no Campeonato Paulista. Segundo os promotores, o grupo investigado era liderado por Bruno Lopes, que se apresenta como empresário de jogadores. Os suspeitos se dividiam em dois núcleos: o dos apostadores, que aliciavam atletas para forçar lances durante os jogos, e ainda faziam as apostas nos sites. Você pode apostar em eventos determinados, em cartões amarelos, cartões vermelhos, número de escanteio, momento que isso acontece na partida, placar parcial, em um volume muito grande de eventos dentro do mesmo jogo. O outro núcleo era dos financiadores. Cabia a esse grupo fornecer o dinheiro para os pagamentos dos jogadores aliciados. Os apostadores se uniam aos jogadores aliciados para tentar manipular as apostas e garantir um êxito, ganho financeiro mesmo, que foge da sorte inerente ao jogo. A investigação começou em novembro do ano passado. O presidente do Vila Nova, aqui de Goiânia, descobriu que jogadores do clube estavam sendo aliciados pelo grupo de apostadores antes de um jogo contra o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. O dirigente reuniu provas da tentativa de manipulação e procurou os promotores que combatem o crime organizado no estado. O senhor nos encaminhou uma representação relatando um esquema aí de manipulação de resultados na Série B, correto? Isso. Jorge Hugo Bravo, presidente do clube e oficial da Polícia Militar, descobriu que o jogador Marcos Vinícius Alves Barreira, apelido de Romário, tinha sido aliciado. Em depoimento aos promotores, o atleta contou como foi a proposta. O Bruno falou que era cartão ou era para pênalti? Cartão vermelho ou pênalti. Ou pênalti. Tá, e por quanto? Primeiro falou 300 mil, aí depois ele abaixou para 150, que dava uma entrada de 10 mil, e depois pagava o resto, depois do jogo. Só que não deu certo. Romário soube que não iria mais participar do jogo. E como já tinha recebido adiantamento pela fraude, tentou conseguir um outro atleta para assumir o seu lugar na armação. Ninguém anuiu ao intento dele. Ninguém topou. E nós só descobrimos isso porque ninguém topou. A partir desta denúncia, o MP começou a investigar o jogo do Vila Nova e outros 2 jogos da mesma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em fevereiro, foi realizada a primeira etapa da Operação Penalidade Máxima. Bruno Lopes chegou a ser preso e, no depoimento, reconheceu a combinação para que os jogadores cometessem pênaltis nas 3 partidas e a quadrilha faturasse com as apostas. Foi acertado o quê? Que ele faria o pênalti no primeiro tempo, foi a última rodada do Brasileirão. Você chegou a apostar nos 3? Então, eu cheguei a apostar nos 3. Pênalti. Bruno ainda disse quanto gastou com as apostas e com o aliciamento dos jogadores. E se juntar tudo assim, no jogo dá uns 400 mil. Foram feitas apreensões de celulares de Bruno, de jogadores e outros envolvidos. Conversas entre eles mostraram que o esquema era muito maior. Em apenas uma rodada, o lucro que os apostadores tiveram foi de R$700 mil. Moraes, que a gente viu no início desta reportagem levando um cartão amarelo a mando dos apostadores, descreve como foi o primeiro contato. Mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes,
antes do jogo e depois a gente manda o restante se der certo. Nos jogos da primeira divisão, as apostas eram maiores. Se é uma aposta que você faz casada com um time grande, aí aguenta você colocar 500 mil reais. Agora, se é time pequeno, a casa deixa colocar 200, 300 reais. Entendi. Deixa colocar muito. Quando um jogador não cumpria o combinado, os apostadores entravam em desespero. Cancela, que o Eduardo Balmer não tomou. Na antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foram múltiplas apostas realizadas. E se esperava, em um determinado grupo, receber o lucro de R$2 milhões nessa aposta. Para isso, eles dependiam que Eduardo Bauerman, jogador do Santos, tomasse o cartão amarelo na partida contra o Avaí. Segundo a investigação, ele tinha recebido R$50 mil antecipados, mas não cumpriu. Para quitar a dívida, o zagueiro acertou ser expulso no jogo contra o Botafogo, mas só recebeu o cartão depois do fim da partida. Pelas regras do site de apostas, esse cartão não pode ser contabilizado para levar o prêmio. O novo erro enfureceu Bruno Lopes. O do Santos não tomou, Eduardo Balmer. Não tomou. Parça, meu sócio já caiu pra lá, pai. Já tá caindo lá passando pra trocar umas ideias. Porque ontem ele trombou o cara no hotel, levou o dinheiro na mão do cara, olhou no olho do cara, deu papo, trocou ideia. E o maluco não fez. Entendeu? Sabendo como é que funciona, que é muito dinheiro envolvido, o cara não fez, irmão. Então é muito mais fácil arrumar um jogador pra fazer a parada acontecer, senão o bagulho ia ficar pesado pra ele. Segundo a investigação, esse sócio de Bruno é Romário Hugo dos Santos, que numa outra conversa do grupo aparece com uma arma anunciando qual seria sua atitude se um jogador não cumprisse o combinado. Fala pra ele aqui, filho, ó. Essa aqui é pra você, viu, seu condenado. Essa aqui é pra sua irmã, pra sua mãe. Aqui com nós é só assim, bebê. Venha. A denúncia feita na segunda etapa da investigação aponta manipulação em 8 jogos da primeira divisão do Brasileiro, 1 jogo da Série B, 2 jogos do Campeonato Paulista e 2 jogos do Campeonato Gaúcho. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu à Polícia Federal que abra inquérito para ajudar na investigação. E o governo federal está preparando uma medida provisória para regulamentar as apostas esportivas. Na investigação, os sites de apostas são considerados vítimas do esquema. 7 jogadores foram denunciados pelo MP na segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Entre eles, Eduardo Bauerman, que preferiu ficar em silêncio no depoimento. A gente vai aguardar até ter a íntegra dessa investigação para poder se manifestar numa outra oportunidade. Bruno Lopes, líder do grupo que aliciava e pagava os jogadores, foi preso em casa em São Paulo. Só para fins aqui de ficar registrado, então você vai ser dado cumprimento ao mandado de prisão, que foi expedido em seu desfavor, tá? Outros 2 suspeitos, Thiago Chambó e Romário Hugo dos Santos, também foram presos. Em nota, o advogado de Thiago Chambó disse que as informações apresentadas na denúncia não têm robustez para incriminar o seu cliente, porque inexistem indícios de qualquer ilegalidade. Os representantes de Romário Hugo dos Santos lamentaram que ele esteja sendo submetido a julgamento da opinião pública, antes que possa apresentar sua defesa à Justiça. Em nota enviada ao G1, a defesa de Bruno Lopes diz que as acusações serão respondidas no momento oportuno. Já os representantes de Eduardo Bauerman negam a participação dele em qualquer irregularidade e que tudo ficará provado durante o processo. Os jogadores envolvidos foram afastados dos clubes. 4 deles confessaram a participação na fraude e fizeram um acordo com o Ministério Público. Kevin Lomônaco, do Bragantino, Moraes, do Juventude, Jarro Pedroso, do São Luís e Nicolas Santos, do Novo Hamburgo, clubes do Rio Grande do Sul. No depoimento, Nicolas falou que recebeu ligações de Bruno Lopes. E pediu para mim fazer o pênalti, só que ele estava insistindo e eu falei que não ia fazer. Então como é que você me explica isso aqui? No material da investigação, Nicolas aparece se comprometendo com os apostadores a fazer um pênalti no jogo entre Bento Gonçalves e Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. Aqui é papo de homem. Se eu falei que eu vou fazer, entendeu? É isso aí. E sabia que ia entrar no jogo, então não tinha erro. Confrontado com as mensagens, Nicolas acabou admitindo a participação no esquema. A cada negada ele ia, então faça isso, faz aquilo. Até que eu aceitei o do pênalti.
O Ministério Público vai seguir na investigação das mensagens do grupo e não descarta a possibilidade de manipulação em outros jogos do futebol brasileiro.